já. Ainda se deu tempo do pessoal entrando. Vamos, vamos começar aqui. Deixa eu só abrir a pauta aqui para a gente não perder, né? Bom, primeiramente, para quem está aqui nos assistindo, né? Até para quem está aqui através do Ebert, primeiramente eu vou me apresentar, depois eu vou abrir para você também se apresentar, Ebert. Tem pessoas que estão aqui assistindo a gente que não te conhecem, tem pessoas que estão aqui que também não me conhecem. Começando comigo aqui, né? Hoje eu sou o CEO aí da Apinvest, né? Nós somos uma empresa de educação financeira, investimentos, empreendedorismo. Então a gente oferece esses conteúdos, né? Faz essa ponte entre grandes mentes, assim como o Ebert, né? Levando um pouco desse conhecimento tão valioso, né? Libertador, para as pessoas. Então, aqui nas nossas páginas, tanto na página do Ebert quanto na nossa, a gente aborda assuntos relacionados a investimentos, a empreendedorismo. A quem quer mudar de vida mesmo, né, Ebert? Quem Com quer ser um certeza. vencedor, né? Eu vou fazer um marketing seu aqui, viu? Claro, Posso, Lucas? deve, O moleque é bom, viu? fica à Olha, vontade. é a primeira vez que eu conheci esse menino, eu vou chamar ele de menino, né? Que tem dado meu filho praticamente. Uhum. E foi eu me surpreendi, assim, com o QI dele mesmo, ele conhece muito de finanças mesmo, conhece muito de investimento e me conquistou. E eis-me aqui por sua dedicação mesmo. Você é um jovem com muito talento. Eu não tenho dúvidas que a Rap Invest vai muito longe, muito longe. Estando aqui mesmo para te abençoar e abençoar aí quem teve paciência para nos ouvir. Ah, claro, com certeza. É um propósito, né, Ebert? Depois a gente, quando a gente vai conquistando as coisas, assim, a gente vê que não é só dinheiro, né, que Não, movimenta o mundo, é o propósito, é você propósito. ajudar o próximo, né? A App Invest, nós somos uma startup, então a gente tem nosso público é muito jovem, né? E inclusive tem alguns aqui também. E não é dinheiro, né? Quando você faz uma coisa pelo propósito, o dinheiro ele acaba sendo uma consequência, você não precisa se preocupar com ele. Seguramente. Foca em fazer bem feito, foca em fazer bem feito, com profissionalismo, honestidade, que é uma coisa que a gente vai abordar muito aqui, então fiquem até o final, né? Que as coisas vão acontecer. Uma como eu sou da área de finanças, e eu acredito que você vai concordar comigo, Ebert, nesse ponto, às vezes as pessoas se atropelam demais, né, até na empresa, por querer viver um patamar do qual não tem condição ainda. É querer comprar algum caminhão quando não pode, quando não é o momento, né? E Sim, isso causa aquela euforia, é uma coisa gostosa, né? Pô, eu tô crescendo, dá aquela falsa sensação de que você está crescendo, de que você está no controle, mas é um erro, né? O ideal é a gente viver um degrau abaixo do que a gente pode, para que exista uma margem, né? E acho que na empresa é a mesma coisa, né, segurança. Eder? Sempre. Você falou uma coisa muito sábia, Lucas. A internet, os meios de comunicação têm estimulado os jovens a viverem uma vida a qual ele não pertence ou ele não conhece. Não é que ele não tenha direito, não é isso que eu estou dizendo, mas tem que ter muita sabedoria para dar um passo de cada vez. Se Deus abençoar, se as coisas andarem e caminhar, usufrua, né? Se você, eu digo assim, ganhe muito dinheiro, amém por isso. Tenha sabedoria para guardar essa fase próspera, porque a vida é cíclica, né? Às vezes você está numa maré muito boa, outra hora essa maré cai. É como a bolsa de valores mesmo, literalmente, viu, Lucas? Eu tenho aí já quase 50 anos e sempre escutei, né? Nossa, essa crise é a maior que teve. E vai, hora tá bom, hora tá ruim. E os jovens hoje estão sendo estimulados a consumir, 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 consumir. E tem que ter sabedoria e esperar o tempo certo aí para avançar. Isso, não, perfeito, maravilha. E Herbert, para quem não te conhece, para quem está aqui agora, né? Você está estreando um documentário, né? Sim. Hoje lá na nossa plataforma, falando um pouco da sua história, tudo que você adquiriu de experiência, seu conhecimento, você compartilhou isso muito lá. E assim, para quem hoje está aqui, né? Que está através da Pinvest, que não te conhece, se apresente quem é o Herbert, né? Por que a gente está aqui hoje, né? Fica o Bom, palco foi teu aí. obrigado. Meu nome é Herbert Martins, eu tenho 48 anos. Vivi aí 35 dentro do transporte rodoviário de cargas. Comecei uma pequena empresa aqui em Goiânia com meu pai, chamada Lagoinha, em 1985.
Naquela época, criança podia trabalhar, né? Muito bom isso. E com muita luta, muita dedicação, muito trabalho, casei cedo. É, e ao longo desses 35 anos, culminou de nós vendermos agora, em 2020, a transportadora para uma multinacional, a BBM Logística, e criou um dos maiores grupos de transportes da América Latina, com a compra, não só com a compra da Lagoinha, né, da Translag, mas com outras transportadoras que eles fizeram um pool. Então, eu termino essa fase de transportes em 2020 com o que a maioria das pessoas sonham, né, que é a famosa venda de um negócio de sucesso. Não, maravilha. E dando início aqui, né, Herbert, no nosso assunto, né? Agora a gente entra Sim, mesmo no conteúdo de valor dessa live, por isso que você que está aqui nos assistindo, a gente pede, por favor, né? Faça essa gentileza com os seus amigos que estão aí empreendendo, né? Clica no aviãozinho, manda para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, né? E uma coisa que a gente abordou, né, até quando a gente estava aí em Goiânia, que você falou, eu acho isso fundamental, né, para uhum, qualquer empreendedor, independente da área, seja de transporte ou não, que é justamente a questão dos princípios, né? Você manter princípios desde a base, né? O alicerce ali, né? Você ter lastros, porque se você crescer sem ter princípios corretos, em algum momento, né, você corre uma chance muito alta, né, de colocar tudo que você às vezes construiu a perder por não ter princípios, né, Herbert? Isso é uma coisa que você comentou muito quando a gente estava fazendo muito, a gravação. Porque os princípios, né, eles vão te ajudar até a lidar com as situações difíceis, né, desafiadoras que vocês vão passar. Então, assim, fala um pouco assim a respeito de princípios, né? O que você acredita que um empreendedor, que um empresário deve ter como princípio para que ele conquiste, né, os patamares cada vez mais altos, sempre, né, fazendo o correto. Fala um pouco de princípios, que eu acho que é um ponto muito importante. Lucas, o que eu vou falar aqui, eu te seguro, eu teria ganhado no mínimo 15 anos de prosperidade financeira se eu tivesse escutado, aprendido e tido essa base no meu começo, essa base sólida que eu tenho hoje. Porque essa base que eu tenho hoje, na realidade, ela foi construída a partir dos tombos que a vida me deu. Foi uma longa jornada até chegar aqui. Mas o que eu posso dizer para você que é jovem, que está começando hoje, que está criando a base, cai fora dessa questão da velocidade. Dê tempo ao tempo, não faça nada daquilo que não é correto. Trata, cumpre, perde dinheiro, mas cumpre. É, não se entregue a sonegações. Então, é muito comum no nosso país você ser estimulado a fazer caixa 2, a fazer sonegações. Ao contrário, aprenda a pagar imposto e a cobrar os seus produtos com imposto. Aprenda a entender. Então, não sonegue, trate, cumpra, procure reconhecer os seus colaboradores, porque eles são pessoas como você que têm sonhos, têm projetos, querem crescer. Então, esses princípios de entender que as pessoas que estão comigo merecem o respeito e merecem crescer e tratar, cumprir, você vai criando uma base muito sólida no seu negócio gradativamente. Você cresce menos, né? Paguei imposto, enfim, não tem como algo dar errado lá na frente, porque a base é muito sólida. Você vai ter uma base sólida tributária, você vai ter uma base sólida. Por que você cria uma base sólida tributária? Porque se você começa crescendo com rolo, chega um determinado ponto que essa empresa está tão bagunçada que o tombo vem. Então, quando você já começa a pagar imposto desde pequeno, quando você cresce, você já está numa situação que o governo te pega, ninguém te pega, digamos assim. Você não fica refém da máquina, porque você cresceu estruturado. Digo sempre, parecem pequenas coisas, mas a liderança é a referência da base. Então, se você cresce com uma referência ruim para os seus liderados, como é que lá na frente você vai querer mudar essa estrutura que você mesmo construiu? Então, de novo,
é um processo mais lento, mais demorado. Você cuidar de seus colaboradores, você pagar os seus tributos, você tratar e cumprir. É lento, mas é sólido. E tudo que é sólido não cai. Então, e por que que eu digo isso? Eu digo isso com muita propriedade, porque eu não comecei santo. É, eu comecei como a maioria dos brasileiros, naquela confusão, naquela coisa que a gente sabe como é que funciona. Sim. Mas enquanto eu não sair dessa esfera brasileirada, não deu certo. A empresa só se constituiu como empresa e chegou ao ponto de chamar a atenção de algumas multinacionais, que a gente foi, à época, sondado pelo grupo Júlio Simões, que é a maior empresa hoje da América Latina de transportes. Nós somos sondados pela BBM, nós somos sondados pela DHL. Então, outros players já vinham nos procurando, não foi por acaso. E para você conseguir vender um negócio lá na frente ou obter sucesso, se você não estiver com a casa perfeitamente, você vira um escravo. E ninguém quer ser escravo de alguma coisa. Você tem que ser Sim, livre. sim. Então, o princípio é isso. Para mim, o princípio tem que começar na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos. E, de novo, tá, Lucas? Tudo é processo. Nem sempre foi assim na minha vida. Você vai se moldando e entendendo que você pode ser uma pessoa melhor. Então, de novo, se você é jovem, pula essa fase. Já começa certo, começa fazendo a coisa certa, que você vai eliminar grandes problemas na sua vida futura aí, durante a caminhada. Não, maravilha, show de bola. E isso é muito verdade, até quando a gente olha mais para os princípios, independente de religião, né? Acho que toda religião Sim, preza você fazer o bem, né? sim, Independente da religião, não é todas prezam religião. você fazer o bem, né? E quando você não vai por um caminho honesto, né? Independente da religião que você que está nos assistindo aqui tenha, a entidade que você acredita, nunca que ela vai te deixar crescer se você não faz correto, né? E quando você Sim. faz correto, você tem até uma proteção. Né? Às vezes a gente não entende algumas coisas que acontecem de imediato, né? Mas é tudo um processo para que a gente possa chegar lá. E você tocou num assunto, Herbert, que eu estou no mercado, né, de mercado financeiro, e tem até uma frase que às vezes a gente usa, que toda empresa ela só tem três destinos, né? Ou ela quebra, ou ela é herdada, ou ela é vendida, né? Simples assim. Não existe outra possibilidade. É uma dessas três. Então, para o empresário, e quando ela é herdada, provavelmente ou ela vai ser vendida ou ela vai acabar quebrando, né? Na mão de um sucessor. Que Sim. não, de repente, possa não tocar o negócio. Então, assim, toda empresa, ela tem que ser construída para ser vendida mesmo. Que é onde você vai colocar no bolso todo aquele trabalho, todos aqueles anos, né? Onde você aceitou crescer constante, não saqueando da empresa, que é um erro que a gente vê em muitos empresários, né? Eles assaltam a empresa, às vezes por falta de conhecimento, né? Às vezes por. E não é isso. Principalmente uma empresa numa estágio inicial, você tem que tirar o mínimo de recurso possível, né? Eu tiro o básico ali só para você se manter para que ela cresça, né? Eu abriria uma aspas aí no que você disse. Não necessariamente uma empresa é, tem que ser vendida. Eu gosto muito de uma empresa brasileira chamada Jacto. A Já. Jacto, ela está nesse momento com 60 anos. Foi fundada por um japonês chamado Nishimura e eles estão fazendo a transição. Eles nesse momento estão na terceira geração, fazendo a transição para a quarta geração, já preparando para a transição da quarta geração. São escolhas. O que eu digo é que você não pode ser escravo do negócio lá na frente. Quando você está começando, você está ali, está na luta, você está jovem, você está. Mas a vida não é só negócios, né? É, Você tem que equilibrar isso e tem pessoas. Então, cada história é uma história. No meu caso, nós queríamos, foi um desejo, foi uma opção. Então, não necessariamente que para algumas famílias isso seja uma opção lá na frente, como para a família Nishimura, que se deram muito bem e conseguiram fazer essa transição onde a família não é escravo do negócio, onde todos ganham muito bem, executivos de primeira linha. Então, assim, eu não posso generalizar que claro. necessariamente toda empresa nasça para ser vendida. Porém, ninguém quer quebrar ou ter que entregar algo ou fechar porque não conseguiu suprir. Porque às vezes a pessoa não quebrou, mas também não conseguiu romper. Então ela sai sem dívida, mas também não avança, né? Para, É. estabiliza.
Não, maravilha. Ô, Herbert, e assim, a gente sabe que empreender no Brasil não é fácil. Você Não, lá no documentário que a gente gravou, você citou assim, não citou todos porque daria um livro muito extenso, né? Mas você citou os principais pontos ali, né? Que mostra realmente a dificuldade de um empreendedor, né? É o governo, é os processos, né? São impostos, é a cultura que não é muito a favor do empresário, da empresa, é a cultura. E, e nesse meio termo, a gente acaba se deparando com muitas adversidades. E você foi uma pessoa, né, que isso é normal e você vai entender muito bem o que eu estou falando. Hoje, qualquer empresário que conquiste um sucesso é normal, né? O povo brasileiro, teve tudo fácil, sorte, né? Só vê o palco, não vê os bastidores. E você, a sua vida foi só bastidor, né? Foi só de só luta. bastidor. No documentário você cita muito isso. E assim, a gente vê os empresários hoje passando por situações desafiadoras, né? Às vezes acontecendo situações até mesmo desmotivadoras. E você, como uma pessoa que lidou com muitas adversidades, eu gostaria que você desse até assim alguns ensinamentos. Como é que hoje um cara que está passando por um processo, seja um processo trabalhista, seja algum processo dentro da empresa, alguma quebra de sociedade, imposto alto, que dicas você assim dá para essas pessoas que estão passando hoje por momentos de adversidade, assim como você passou? Como é que você superou? Como é que você lidou com isso na prática? Lidou, né? Eu, de novo, né? A sabedoria, ela vem não necessariamente com a idade, mas com assumir responsabilidades, né? Olha que coisa interessante. Você foi falando aí. Primeiro, a gente precisa entender que crises, elas não acabam. Não. Quando eu vendi a transportadora, né? A primeira imagem que veio à minha mente foi assim: nossa, agora eu vou ficar numa rede balançando lá no Caribe, né? Até hoje eu não sei. Eu não consegui essa semana lá no Caribe para lançar. Por quê? Porque com a venda da transportadora também vieram outros N problemas relacionados à transição, nova diretoria, nova presidência, passivos que ficaram. Então, não existe na vida, indiferente se você é empreendedor, se você é funcionário, se você é colaborador, se você é filho, se você é pai, você é mãe, você vai ter que aprender a lidar com crises. Isso é inerente à vida. À vida. E eu demorei a entender isso. Então você fica dando piti, fica gritando, fica batendo na mesa. Quantas e quantas vezes eu digo assim que Deus me livrou até do infarto, de tanto gritar, de tanto falar, e não adianta nada. Você tem que aprender que crises são cíclicas, são constantes. Você vai ter problema com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seu patrão, com funcionário, com o governo, com tudo. E a gente tem que simplesmente entender que vai ter que resolver, encarar o problema de frente toda vez que ele chegar. Toda vez que ele chegar. E não é fácil, porque às vezes é um problema difícil, por exemplo, de saúde. Chega alguém na sua família e fala: estou com câncer, como aconteceu na minha. E aí você não tem o que fazer. Você não conhece daquilo, você está na mão de um médico, você está na mão do senhor, e às vezes o senhor leva, como aconteceu na nossa família, ele levou meu sobrinho Luiz, que é muito difícil, você não tem resposta para isso. Você não tem. Agora, tem alguns problemas que eu digo que o problema mais fácil de resolver na empresa é o mais simples a todos, é o dinheiro. Porque dinheiro, mais cedo ou mais tarde, você vai conseguir resolver esse problema. Mas você está vivo, você está com É. energia, você tem saúde. Eu estou com um zunido no ouvido tem 90 dias. Eu nunca tive grandes problemas com saúde, mas eu confesso que pela primeira vez eu tenho observado que se eu não tiver realmente saúde, eu não faço nada. Isso tem me atrapalhado bastante. Mas todo dia eu levanto, olho para o espelho e digo: vai passar. Eu vou conseguir Vai. romper. Ainda tô andando, estou com olhos, estou com visão, estou com ouvidos. Então, lidar com crises é entender que elas passarão e que elas são cíclicas e que não vai acabar. Sinto muito te dizer, se você está com esperança de que sua vida vai ser um mar de rosas, Não. até hoje eu não conheci um amigo, um conhecido, seja ele com 60, 70, 90 anos, que não esteja lidando com desafios
na medida que o tempo passa. Não, maravilha. E falando até assim, uma parte mais técnica, né, voltada assim para a empresa, a crise é um momento também, né, que você até tem para parar e analisar, né? A crise, por exemplo, a crise do Covid, tem muitos amigos meus que são empresários que falou assim, olha, essa crise do Covid me fez evoluir no meio digital, porque se eu não fosse pro digital, coisa que já era para ter feito há muito tempo, né, eu ia quebrar cedo ou tarde. Então a Covid nos forçou a ir pro digital, eu aprendi sobre digital. Hoje a minha empresa está faturando aí milhões no e-commerce, coisa que a gente não tinha, a gente vendia só em porta a porta, né? Só no bairro ali, na cidade no máximo, né? Então, assim, eu acho que aproveitar, né, as oportunidades, às vezes, que a crise traz, né, Herbert, também é um pilar interessante, né? Toda crise ela traz uma oportunidade, né? Depende do ângulo de Sempre. vista. Existe uma piada no meio que diz o seguinte: enquanto uns vendem lenço, outros choram, né? Então, toda crise depende do ponto de vista que você enxerga ela. Eu digo que toda crise ela te tira da zona de conforto para que você crie um processo novo, uma possibilidade para ser mais competitivo, né, para que quando a outra crise chegar, você já está mais balizado. É o que a crise faz, você cresce com ela. Agora, tem gente que se assusta com ela. Então, a maneira que você olha para ela é que vai fazer a diferença do ponto que você está, se você vai pular de fase ou se você vai cair de fase. É a maneira que você encontra e que você enxerga. Não, maravilha, maravilha. E assim, eu acho, quando a gente tem. Isso aconteceu comigo, né? Apesar de eu ainda estar numa fase inicial, né? Eu passei algumas dificuldades mas é muito engraçado isso, porque quando a gente faz um negócio, principalmente por um propósito, né? Em cima de um propósito, Deus sabe onde ele quer te colocar. E se você for para o caminho errado, ele vai fazer dar errado. Né? Por exemplo, eu estava, às vezes, no começo da App Invest, que não era nem a App Invest, era uma outra empresa, eu estava tendo algumas atitudes que eu não iria chegar onde eu cheguei. E o que né, Deus fez, o universo fez? Não, não vai dar certo. Você vai quebrar a tua cabeça aí. Você pode fazer o que você quiser, você pode nem dormir mais, tanto trabalhar. Não vai dar certo, porque não é O aí que eu não te se quero. sempre tem. Né? O não se Aí, sempre tem. é, aí, aí foi basicamente isso. A dificuldade me moldou para eu mudar um pouco a direção, que eu estava indo por um caminho errado, né? Perto de onde eu queria chegar. E aí foi onde tudo aconteceu, né? As coisas começaram a dar muito certo. E para quem chegou agora aqui, para quem não pegou o começo, tá, gente? A gente está fazendo essa live aqui, uma live de estreia do documentário que a gente produziu aí com o Herbert, que está lá na plataforma da Apinvest. Então, se você que está aqui, não deixe de ficar até o final, porque no final a gente vai trazer uma surpresa aqui também para vocês. Muito interessante, então não deixe de ficar até o final. E vocês que estão aqui com a gente, que quer fazer pergunta para o Herbert, já vai deixando aí nos comentários a pergunta, que no final da live aqui a gente vai responder. Tá? A gente vai selecionar algumas aqui para responder. Então, você que está no setor de transporte, tá nesse segmento, está aqui nos assistindo, faça algumas perguntas aí, que a hora é agora, né? Uma oportunidade de ouro. Consultoria 0800 aqui, né, Herbert? Total. Ô, Herbert, agora que a gente já começou a entrar um pouco nesse assunto do transporte, vamos falar um pouco do segmento em si, né? Sim. Hoje, que até mesmo, porque assim, a gente também é uma plataforma de investimento, né? Então a gente tem alguns investidores aqui que estão na live aqui com a gente que também tem interesse, né? Hoje a gente tem algumas empresas aí na Bolsa, Júlio Simões, né? Sim. Então, assim, você como teve a empresa, né, de transporte do rodoviário, né? Que a gente sabe que tem marítimo, tem aéreo, tem o rodoviário. Para quem está aqui nos assistindo, não entende muito do segmento, né? Como é que funciona hoje o transporte logístico rodoviário, né? Cita algumas características de como é que isso funciona. Não, o transporte rodoviário no Brasil, primeiro que é a principal matriz brasileira. Ela representa hoje aproximadamente 80% de todo o transporte nacional. Ainda que tenha evoluído muito aí o ferroviário e o marítimo por cabotagem, o transporte rodoviário ainda persiste com 80% da matriz. E dentro do transporte, você tem aí diversos especialistas. Você tem o transporte veicular, você tem o transporte de líquidos sólidos, de combustíveis, transporte de soja, transporte de carga fracionada,
fracionada, que é os caminhões baús, transporte de medicamentos. Então, existem N's, mas N's mesmo, porque normalmente o leigo ele vê um caminhão e, bom, está carregando alguma coisa. Mas dentro de cada negócio, a transportadora hoje, existem nichos especializados, porque você não consegue, as que até tentam abrir um leque muito grande se embanando. É preciso você ter um direcionamento e trabalhar com um foco bem definido. Mas é uma matriz assim absurda. Eu posso te dizer que hoje, só dentro do transporte de baú, por exemplo, que é um veículo fechado, um baú, você tem aí aproximadamente 30, 40 especialidades diferentes, farmacêutica, química, fracionado, carga lotação, alimentos, e aí vai por aí afora. Explosivos, entendeu? Então tem muita coisa quebrada aí. Aí a gente tem que meio que direcionar, porque é muito amplo. Né? E nem é interessante, né, Herbert, assim, hoje para uma pessoa que tem transportador querer abraçar o mundo, né? Querer pegar todos esses segmentos, eu vou transportar químico, farmacêutico, é bom ela se concentrar em um, depois ela vai. Eu lembro, eu já visitei a LAG, né, com meu tio Osmar, Fala aí. né? Eu lembro que assim, que tinha. Eu vi químico lá dentro, eu vi produtos normais, eu vi caixa, né? Mas Tudo. obviamente você não começou transportando tudo isso de uma vez, né? Depois você foi tirando as certificações, as licenças, né? Mas então, Lucas, hoje eu te falo com toda segurança. Foi um erro, é um erro de estratégia. Se você me perguntasse hoje, Herbert, você vai voltar para o segmento de transporte, você faria como seria a sua transportadora? Em muitos aspectos iguais, mas em relação ao nicho de mercado, eu não teria uma transportadora tão aberta. Que é justamente aí que tem um problema muito grande. Você não vira especialista e você não consegue ser tão competitivo em tantas áreas, porque nós transportávamos containers, tínhamos cargas químicas, alimento, medicamento, e aí você acaba dando tiro para tudo quanto é lado e não consegue ser um especialista mais gabaritado em A ou B. Então, esse, na realidade, não é nem uma virtude, eu acho até um erro clássico de estratégia. E hoje, devido à Agência Nacional de Transporte Terrestre e o afunilamento de licenças primárias, quanto mais você abre o leque, mais complexo fica a sua operação. Porque hoje você não pode fazer cruzamento de cargas com determinados nichos de... Por exemplo, se você transportar alimento e químico, você não pode cruzar isso. E às vezes você está com as duas cargas para o mesmo destino, para o mesmo local, mas você criou energias com empresas de alimento, com empresas de químico e acaba que não ganhou volume com nenhuma das duas, percebe? Então, como eu falo, não, só vou transportar alimento. Eu crio energia, só foco em alimento, crio sinergia para alimento, consigo lotar o caminhão com alimento. E se for com química é só assim, se for com farmacêutica é só assim. Então, essa é uma das primeiras dicas que eu dou aqui, se tiver alguém me escutando aqui sobre transporte. Não abra o leque, foque em algum, ainda que num primeiro momento você já esteja transportando alguma coisa, diminua aquilo que tem um volume menor e foque no eixo que já está com volume maior e se exercite nele. Não, maravilha. Bom, Herbert, agora eu vou começar. A gente se falou um pouquinho antes da live, né? Sim. E eu vou começar a fazer as perguntas difíceis agora, né? Perguntas que você vai tirar de letra, né? Lógico. Mas Sei. assim, as perguntas que principalmente o transportador pequeno, né? Pequeno, médio ali, são perguntas assim que vai na veia, né? Inclusive, vocês que estão aqui nos assistindo, agora vai começar a parte pesada da live aqui, né? Onde a gente vai fazer perguntas bem direcionadas com as dificuldades reais, né? Que eu conheço, né? Eu tenho conhecidos aí que tá dentro do segmento de transporte, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar dentro do segmento de transporte também e eu sei as dores, né? E é exatamente essas perguntas que eu fazia agora. Então, manda aí, pelo amor de Deus, manda essa live aí para algum amigo seu de transportadora, que agora as perguntas vão ser boas. Vamos falar de processos, Herbert. Processos dentro de uma transportadora. Né? Hoje é muito comum, né? A gente vê aí a evolução da tecnologia, né? Sim. Coisa que antes a gente não tinha. Hoje tem sistemas que faz tudo, né? Enfim, cálculos que são feitos já automático, né? E eu vejo ainda muitos empresários, né, fazendo ainda o cálculo do frete no papel, né? Sendo que hoje já tem sistema, já tem tudo isso. Aí entra aquela grande dificuldade, né, de fazer a transição
até mesmo dos colaboradores, né? Porque a gente sabe, a pessoa está acostumada a fazer de um jeito, você chega com, né, com um sistema todo robusto, todo moderno, é difícil você ter uma aceitação, às vezes, da equipe por não conhecer, né? Para implementar um novo sistema, para implementar um novo processo. E a LAG, né, até pelo que a gente conversou lá, você evoluiu muito nesse quesito, né? Em melhorar os processos. Tem aquela pergunta, né, da grande tacada, que eu vou te fazer daqui a pouco. Mas antes de chegar nessa grande tacada, que é a questão do tempo lá, você teve que melhorar o processo, porque senão você não ia conseguir dar o tempo. E assim, hoje para o transportador que está aí, como é que você, em questões de processo dentro da transportadora, o que você dá como orientação para que o transportador hoje ele melhore os processos dentro, entre comunicação entre filiais, né, entre cotação, frete, saque, posicionamento do cliente. Como é que dica, né, que orientação você dá para que um processo hoje dentro de uma transportadora seja melhorado? Bom, eu volto de novo no que nós falamos anteriormente. Quando você é nichado, né? Então, eu sou um transportador nichado. E isso já de tabela vai colaborar para todos os processos. Por quê? Porque quanto mais aberto você menos processos fixos você tem. Porque você vai precisar de cérebros para tomar decisões. Vou te dar um exemplo prático. Imagina um saque que está com um produto químico e um medicamento e ele tem que tomar uma decisão qual é que vai, porque não pode cruzar. Ou eles vão errar e vão colocar os dois ali, porque o processo é aberto. Agora, se você tem um processo que aqui só carrega medicamento e chega um químico, o que você faz com o químico? Você devolve o químico, percebe? Então, processos, primeiro você tem que estabelecer qual nicho que você vai atuar para que isso fique mais simplificado e repetitivo, porque é isso que cria velocidade, cria história, cria processos mais sólidos e respostas repetitivas, percebe? A tecnologia, e desde 1999 nós somos um dos primeiros transportadores do país a ter documentos em nuvem. Então, em 1999, em 2000, nós já tínhamos o SSW, que é o software que perdurou até a venda, e ele já tinha um processo em nuvem onde nós, em tempo real, já tínhamos essas informações para tomada de decisões processuais mais sólidas e mais eficientes. Então, a tecnologia, o nicho específico, pré-definido, vai deixar você com processos mais sólidos, com processos mais repetitivos e mais simplificados, seguramente. Não, maravilha. Uma outra questão, Herbert, que eu vejo muito, né? Muitos transportadores querendo abraçar o Brasil inteiro, né? E aí acaba dependendo de parceiros, o que pode afetar a qualidade própria. O parceiro errou, você faz tudo direitinho, mas se o parceiro errou, o cliente vai em cima de você, né? Porque ele não quer saber se você mandou via parceiros. Então eu vejo muitos transportadores hoje trabalhando com parceiros e não tem nada de errado nisso, né? Não. É questão só de uma prudência, de um cuidado, você escolher um bom parceiro que vá te representar, né? Só que hoje, assim, principalmente uma transportadora pequena, média, você acha que às vezes é mais inteligente ele escolher um eixo, né, que a gente chama no transporte, para que ele mesmo consiga fazer próprio, sem depender de parceiros, é interessante também ele abraçar o Brasil inteiro. O que você recomendaria para um transportador pequeno, médio? Ele já começa com o nacional? Ele se concentra mais em um eixo? Qual que é a sua recomendação para isso? De novo, né? O nicho de transporte ele é bem complexo. É que você misturou um pouco aí de carga fracionada com carga lotação. Então vamos dizer primeiro carga lotação, ou seja, aquele transportador que só trabalha com veículos fechados, carreta, truques, seja ele de carga lotação, seja ele de carga fracionada, se ele não definir um eixo, ele não consegue criar parâmetros. Então esse é o primeiro ponto. Então começar fazendo, eu começo uma transportadora e vou fazer o Brasil, é o primeiro erro. O Brasil é um continente, não é um país, é um continente. Ele é gigante. E por que eu digo isso? Porque para você ter precificação, você tem que aprender preço do diesel no eixo, você tem que entender pontos de parada de segurança para atender as seguradoras. Existe uma série de procedimentos de processo. Então, se eu estou iniciando
transporte, nicho numa determinada caixinha e eixo pré-definido, com certeza. E de passo a passo, você vai crescendo essa malha. Quanto a trabalhar com parceiros, se você trabalha com cargas fracionadas, é praticamente impossível você não ter alguma perninha que você não precise de alguém, de novo, especializado naquele cantinho. Então, imagine você, nós tínhamos um volume de quase 14 carretas por dia chegando em Goiânia e nós não tínhamos demanda para o interior total de Goiás. Então, você pega, por exemplo, uma cidade chamada Marzagão, lá no norte. Não tem volume para Marzagão. Então, tinha uma transportadora que fazia Marzagão que buscava essa carga no CD de Goiânia todas, 2, 3 vezes por semana, ou nós entregávamos lá para ser complementar. Mas 95%, 96% nós fazíamos com malha própria da transportadora. Então, parceria é necessária, mas você usar 100% de terceiros na sua operação de carga fracionada, você vai pagar um preço muito caro relacionado à qualidade. Pode até crescer, como a gente tem até uns cases aí, aqui no Brasil que eu conheço, mas são empresas tidas como bagunçadas, como desorganizadas, como que não dominam o seu processo. Perfeito? Não, maravilha. E Herbert, antes de eu fazer aquela pergunta, né, que é a pergunta que eu mais quero fazer, né, que é a pergunta que acho que todo mundo quer saber a resposta também, né, da grande tacada. Mas antes de eu fazer essa pergunta, eu vou fazer uma. Assim, só para quem não entende, tá? Quem tá aqui não entende, fracionado é quando ele junta a carga de vários fabricantes, né, num caminhão e leva para um lugar. Quando é uma lotação, é de um cliente só, num único caminhão, é como se fosse exclusivo para o cliente, para quem de repente está aqui e não entende. É isso. E assim, Herbert, com relação. A gente citou a questão dos parceiros, né, e tudo mais. E uma coisa que eu te perguntei lá no documentário, você fala muito bem isso, é que eu já vi muitas pessoas do segmento de transporte falando assim, ah, não, o cara só quer preço, vence o mais barato, né? Eu não tenho preço, eu não vou conseguir. E assim, a gente sabe que não é todo mundo que só quer preço. Tem fabricante que ele não está interessado no menor preço. Ele está interessado na melhor qualidade. E lá no seu documentário você cita as janelas de oportunidade, né? Então, assim, hoje, para uma transportadora, para um transportador ou para algum diretor comercial que de repente está aqui nos assistindo, como é que a gente faz, Herbert, para fechar com grandes empresas, com grandes marcas, né? Onde a gente vai ter uma volumetria interessante, um bom frete, né? Como é que a gente faz para chegar nos grandes, né? Que eu vejo todos os transportadores tentando. Eu já fui do comercial de transporte, né? Tentava chegar e é muito difícil você chegar, né? E hoje, para uma transportadora, como é que ela faz para ter acesso, né? Para conseguir ser visto por essas grandes fábricas? Vou citar um exemplo aqui, aleatório. Uma Unilever, né? Uma empresa grande dessa aí. Como é que eles fazem para chegar nesses grandes, né? Ô Lucas, o que eu vou falar aqui o pessoal vai ficar chocado, tá? Pode gravar aí que vai ficar gravado. É difícil você ganhar dinheiro com empresa grande. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque todo mundo quer isso que você acabou de dizer. E aí é onde que os preços são normalmente... Então, o que eu descobri ao longo? Olha, essa é a dica aí, eu sei que tem pouquinha gente, mas essa é a dica de ouro. Não, mas vai ficar gravado. Depois você manda o pessoal assistir, ó. Vai ficar gravado em 38 minutos, ó. Essa é uma dica de ouro. Você imagina o seguinte, Lucas, imagine que você já chegou num patamar que você tenha 10 caminhões. Você prefere ter 10 caminhões num único lugar, tendo volume, ou você prefere ter os 10 caminhões carregando um em cada lugar com preço médio maior? Eu preferiria no que tem o preço médio maior, né? Pronto, é isso. Então, qual que é a estratégia da Translac? Quando eu percebi isso, antigamente eu ia ficar batendo na porta pedindo volume. E eu disse, não, nós vamos mudar a estratégia. A gente vai... Então, de novo, tudo volta lá na estratégia de eixo e na estratégia de nicho. Então, eu quero o nicho de medicamento, eu quero o eixo da Bahia. Pronto, defini, quero fazer Bahia, quero nicho. Então, quem é que faz Bahia? Quem é que precisa do meu perfil de caminhão? Então, eu faço a propaganda em 50, 60, 70, 80 empresas que têm esse nicho, que têm esse eixo, e coloco o meu caminhão na prateleira, digamos assim, com o preço que eu estabeleci que me dá resultado. Por quê?
Toda a indústria, ele vai pegar o primeiro transportador mais barato e vai chamar ele, que é o que tem o volume. O segundo vai chamar ele, é o que tem o volume. Aí o terceiro ou quarto sou eu, que tem preço, mas não tem volume. Só que como eu estou classificado em 50, 60, 70 empresas diferentes, eu crio o volume que eu quero no preço que eu quero. Entendeu? A estratégia é muito mais inteligente do que você ficar batendo. Porque, de novo, Unilever, Nestlé, Reckitt Benckiser, Ambev, é volume. Então, assim, você tem que ter aquele. Aí é onde que você menor, você não consegue entrar mesmo. Por quê? Porque você tem que ter uma Júlio Simões nas costas, uma BBM, que consegue bancar lá 90, 120, 150 dias de prazo. Eles querem 300 caminhões de uma vez só. Então, é uma competição realmente injusta e maléfica para o seu negócio. Então, eu estou falando aqui para quem é menor, né? Se você é menor, claro, se você já está em uma frota de 500, 600 caminhões, é outra conversa. Mas eu estou dizendo aqui para um transportador com foco que tenha menos caminhões, que queira ter um resultado melhor, essa é uma estratégia muito mais inteligente. Você me E aí é onde que e aí, eu, só complementando, eu tenho um amigo, não vou dizer o nome dele aqui, e nem o nome do transportador, eu acho a transportadora dele um case. Ele usa essa mesma estratégia, mas na carga fracionada. Então, ele o que, que ele tem? Ele tem só um eixinho, ele só faz Goiânia e Brasília, mais nada, São Paulo. A transportadora dele é enxutíssima, uma velocidade absurda. A carga colocou na segunda-feira, quarta-feira de manhã está na sua porta, porque ele criou processo, ele criou velocidade, só que ele tem um preço. Então, todo mundo, quando quer pagar, quer velocidade, joga para a transportadora dele uma coisa ou outra. Mas dentro do que ele estabeleceu como meta, que é 3, 4 carretinhas por dia, ele tem a demanda dele no preço lá em cima. Então, a transportadora dele, eu posso te afirmar que tem um ticket médio quase 2 vezes maior do que o que a LAG tinha no mesmo eixo. Só para você ter ideia. Mas é um volume menor. Aí é uma estratégia. Ô, Herbert, você citou a questão do. Me veio muito na cabeça, quando você citou aí, né, perto de 300 caminhão, é só para empresas grandes, você me fez lembrar de uma parte no documentário que a gente gravou que diz respeito ao cuidado que o transportador deve ter com o caixa, né? Nossa, não tenha dúvida. E eu queria que você falasse um pouco desse assunto agora também, para o transportador que está aqui nos assistindo, sobre a questão de caixa, né? O cuidado, porque realmente os pagamentos são de curto prazo e os recebimentos são de longo prazo, né? São de mais longo prazo. Então, assim, hoje, como é que um transportador, ele fechou um cliente grande agora, né? Vai ser o case de sucesso dele ali na carteira de clientes dele. Mas deve existir essa preocupação com caixa. Aí é onde muitos recorrem a recursos de terceiro, banco, às vezes Sim. sócio, investidor. E como é que você, né, quando começou realmente a ter essa volumetria maior, você teve o cuidado com isso? Porque eu vejo que isso daí é uma coisa que muitos erram e infelizmente é um erro que quebra, é um erro fatal. Né? Lucas, na realidade eu aprendi com a vida, né? Porque eu não sabia fazer essa conta e quando o vendedor chegava lá com as 200 carretas, eu ficava feliz. E aí eu ia para frente, contratava terceiros, contratava caminhão de terceiros e executava o serviço. E aí é que você acabou de fazer. Eu tinha que ir lá e descontar depois duplicata e ficava escravo do banco no quesito liquidez, no quesito caixa. Porque na prática é o seguinte, se você. Vamos pensar, fazer uma continha bem simples aqui. Imaginemos que você tenha 100 mil na conta e que isso dá para levar 10 carretas para a Bahia. E se você consegue fazer 150 mil em fretes, tirando impostos, você vai conseguir 20 mil de lucro. Perfeito? Você só tem 100 mil. Mas se alguém chegar e falar assim, eu vou te dar 30 carretas, isso vai dar 300 mil. 200 mil você vai ter que tirar de algum lugar. E aí, o que o transportador vai fazer? Ou ele vai tirar de uma conta garantida, ou ele vai ter que descontar o título antecipado do boleto, que hoje é muito confusão. A maioria das empresas nem aceita. Então, aqueles, abre aspas, 60 mil, 40 mil que você ganharia a mais pelos outros 200 mil que você faturou, se elimina. E você ainda cria uma tensão absurda dentro do negócio por falta de liquidez. Então, eu custei entender isso na máquina. A máquina foi crescendo até que um dia eu comecei a vender caminhão, coloquei dinheiro na máquina de novo e disse, olha, eu só vou trabalhar com o capital que nós dispusermos em caixa.
Então, dando o mesmo exemplo, se eu tivesse dinheiro para dar só 10 caminhões para a Bahia, eu limitava a minha operação para 10 caminhões, porque eu não queria atrelar, até que o dinheiro voltasse para o caixa. O dinheiro voltou para o caixa, tipo cordinha mesmo, entendeu? E é uma operação bem complexa, porque de maneira geral, se você olhar o mercado de transporte, a maioria das transportadoras quebraram, a maioria absoluta, tá? Com os galpões entupidos de carga ou com os caminhões abarrotados de carga em carga e lotações. Eu nunca vi uma transportadora quebrar por falta de carga. A transportadora quebra por excesso de carga. Isso eu não sei se o Osmar está aí na live, você vai Ele tá, ele, escutar, ele tá. mas assim, pessoas. A gente, eu falei Osmar, porque assim, nós somos da época do Miquelon, né? A primeira transportadora que eu me lembro, assim, grande, gigante, que quebrou foi a transportadora Miquelon, abarrotada de mercadoria, carga frigorífica, porque abriu o leque para tudo quanto é lado do Brasil, pegava carga de qualquer jeito, e aí você cria o descontrole do caixa. Então, caixa em transportadora é sagrado. Eu disse para um amigo o ano passado, e também não vou falar nome aqui, mas é lá de Brasília, e ele disse, olha, nossa, está crescendo, crescendo. Eu fui lá, a operação estava enxutinha, faturando lá $500 mil por mês. Eu falei, olha, mano, quieta, arruma sua casa, cria um processo melhor aqui e cresce agora gradativamente para você desalavancar do banco. Aí o que ele fez? Ele abriu uma filial Aparecida e dobrou o faturamento. Agora está tendo que fechar Aparecida e voltar para Brasília de novo, com muita dificuldade. Por quê? Porque alavancou o dinheiro que ele não tinha. Então, carga é muito fácil de você pegar. Isso nunca foi problema no Brasil. Isso não é problema. Você alavancar volume é muito fácil. O problema é você, por isso que eu disse, aí volta na estratégia do preço, porque você tem que ter resultado. E resultado com calma, num degrau, gradativamente. E aí você tem a máquina sempre na sua mão e não vai ser escravo da máquina e vai ter liquidez e vai crescer gradativamente. Ah, maravilha, maravilha. Pessoal, já vão fazendo as Ó, perguntas Osmar tá aí aí. que vocês querem perguntar aí, que no final a gente vai responder, tá? A gente não, quem vai responder é o Everton. Então deixa as perguntas aí, que daqui a pouquinho no final a gente vai responder. E a gente vai divulgar também uma novidade aí, uma surpresa bem legal, então não deixe de assistir até o final, tá bom? E Herbert, vamos para a pergunta, né, que não quer calar, né? Qual foi aí a sua grande tacada, né, na transportadora, quando você percebeu, você falou, é isso. E realmente isso foi o que fez o negócio estourar, né? Qual foi a grande tacada aí que você percebeu para o seu segmento, né? Que fez assim, virou o jogo, né? Virou a chave. O principal, seguramente, foi entender que eu não. Que foi entender que nós vendíamos apenas uma coisa na transportadora. Porque quando eu faço essa pergunta para qualquer transportador, eles nunca me respondem corretamente. Você pergunta para um transportador, o que que você vende? Ah, eu vendo frete. Ah, eu vendo caminhão. Ah, eu vendo. É o que você escuta. Mas não, ninguém compra frete. Você compra tempo. Tempo. Então, quando você compra alguma coisa do Mercado Livre, você fica esperando lá na porta para saber qual caminhão que chegou, a cor do entregador. Não, você comprou e você quer que chegue intacta na hora que foi combinado. Então, há mais de 8 anos atrás, 9 anos atrás, nós entendemos que nós precisaríamos gerir o processo do tempo de coleta até o tempo de entrega, que é o que a gente chama de performance, que é uma coisa muito difícil de se gerenciar dentro de uma transportadora. Performance de entrega. Então, e quando eu comecei a gastar energia com performance, eu entendi que o resto era acessório. E aí vieram as segundas coisas. Eu comecei a perceber que eu não precisava de caminhão meu. Eu precisava gastar energia com vender e performance. E foi aí que gradativamente eu comecei a deixar a máquina mais leve, a deixar a estrutura com cada profissional específico na sua área. Então, nós tínhamos oficina própria, nós fechamos a oficina, nós tínhamos refeitório dentro da organização, nós terceirizamos isso e fechamos. Nós tínhamos uma frota muito grande de cavalos próprios, a gente vendeu esses cavalos e colocamos isso como fluxo de caixa para não ser escravo de banco, tendo capital próprio.
e fomos focando naquilo que fazia sentido, que era o gerenciamento de risco e a performance, Não, ou maravilha. seja, zelar da carga do cliente, que é o que a gente chama de gerenciamento de risco. As pessoas podem estar associando gerenciamento de risco a só segurança, mas não. Gerenciamento do risco é gerenciar cada fase do processo para que a mercadoria do cliente chegue intacta, chegue conforme foi coletada em suas mãos. Não, maravilha, maravilha. Gente, tudo isso que a gente está falando aqui é só umas pontinhas, só um pedacinho, né, do que tem lá no documentário do Herbert. Vocês não têm Complexo. noção de tudo que a gente gravou, nos mínimos detalhes. Assim, ficou uma coisa fantástica, né? Então, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Fiquem aqui. E, Herbert, vou abrir aqui agora para algumas perguntas, tá? Tô vendo Deixa, aí. eu- deixa eu voltar aqui. Ó, tem gente já perguntando quanto que vai ser a segunda live com ele. Vamos voltar aqui, eu vi que teve Eis-me aqui. umas perguntas. Quero Olha lá, dizer para quem está aí que o Lucas não está me pagando, viu? Eu que estou ajudando ele aí na Rapvest. Eu amo tá junto aí você. no. Eu quero dizer assim, viu, Lucas? Eu amo empreendedorismo e eu estou aqui porque eu vejo em você um empreendedor de sucesso, um empreendedor sério, que trata, que cumpre. Por isso que eu estou aqui à tua disposição. O meu propósito é ajudar empreendedores mesmo em amor, e ajudar mesmo, com carinho, eu não vendo produto, eu não vendo serviço, é mesmo ajuda em amor, tá bom? Né, claro, claro. E a gente fica agradecido. Eu fico muito agradecido. Ó, Herbert, respondendo aqui, ó, a primeira pergunta. Como você começaria a empreender com poucos recursos? Você não tem pessoa melhor para falar. Eu não vou nem falar com poucos, né? Com recursos negativos, né, Herbert? Eu não sei quem perguntou isso daí, Foi o mas diz o Danilo. seguinte, que Danilo, ele é parceiro nosso. ó, Danilo, eu comecei a empreender com menos 20, tá? Quando eu comecei a recontar a minha história, e Não eu é 20 atualizei reais, não, viu, Danilo? é, quando meu pai faleceu, a transportadora era pequenininha e nós não tínhamos noção do tamanho da dívida. A transportadora devia, em valores de hoje, corrigidos pela inflação, só pela inflação, sem juros, sem correção, o equivalente a 20 milhões de reais negativos. Então, assim, o nosso caso é um case, ele realmente é um case, porque é um milagre de Deus. Eu digo assim, que é um milagre de Deus, eu não me julgo diferente de outros empreendedores, mas me julgo, assim, literalmente um privilegiado de Deus ter colocado a tua mão, porque a transportadora realmente ela era totalmente sem liquidez. Mas respondendo a pergunta, é muito mais fácil começar do zero do que do menos alguma coisa. Porque começar do menos você tem que zerar a coisa primeiro para depois subir para o positivo. Repete a pergunta. O que Como começaria com poucos recursos? Como começaria a empreender com poucos recursos? Olha, no meu Instagram, antes de ontem, nós subimos um Reels, acho que a gente pode até passar. Eu acho que ele está até fixo lá no meu Instagram. Num garoto que eu adorei, a gente já postou porque ele é Eu vi, bonito. eu vi. Ele pegou e colocou assim, ó, ele pegou R$ 50, e disse assim, olha, pegou o relógio e falou assim, ó, são 17 horas. Aí ele foi lá no CEAGESP e ele comprou lá umas verduras lá, algumas coisas lá com esses R$ 50. E ele termina o vídeo 2 horas depois, foi lá para a Praça da Sé, ali pelo centro de São Paulo lá, e conseguiu fechar o dia com acho que 180, R$ 200. Empreender é isso, com R$ 20 que você está num semáforo, você fazer 50. E aí você tem que ter essa cabeça que você no outro dia, agora você tinha 20, você fez 50, então amanhã eu tenho 50. E Com esses eu, 50, o que é que eu consigo fazer? e eu Isso é até empreender. E eu até complemento uma coisa: empreender não é feio, não, viu, gente? Ganhar dinheiro não é feio, você está Não, gerando valor na vida de outra pessoa. Esse exatamente. rapaz mesmo, ele levou comodidade para as pessoas. Para a pessoa não ter que ir até lá, ele, né, teve esse trabalho. Então, Exatamente. E você pensa assim, poxa, mas está o dobro do preço da feira, por que eu vou comprar? E ele encontra, aí, de novo, sempre tem um cliente que vai querer o que você tem. E ele disponibilizou verdura num lugar que não tem verdura, no chão lá, e a pessoa está com pressa, não vou nem precisar passar no mercado, tá precisando de uma alface, tá precisando aqui de uma couve. E pega aqui, coloca no saco e levou lá para casa. E ele fez, é fato.
Então, empreender, você empreende em qualquer coisa. As pessoas me perguntam, Herbert, o que que dá dinheiro? Tudo dá dinheiro. O que difere alguns irem mais além é, primeiro, se contentar com aquilo que você tem, parar de olhar para o vizinho, entenda, eu tenho R$ 100, o que que eu vou fazer com esses R$ 100? Com esses R$ 100 eu consigo fazer o quê? Aí, com esses R$ 100 você desenvolve, como eu falei, comprar alguma coisa e vender, porque de maneira geral o empreendedorismo é comprar alguma coisa e vender alguma coisa. Seja ser, ou você mesmo, né? Quer ver um exemplo? Eu conheci uma massoterapeuta, conheci não, conheço uma massoterapeuta, que ela tem casa própria, quitada, fazendo massagens terapêuticas a domicílio, cobrando R$ 60, R$ 50. Mão de obra. Exato. Outro dia conversando com ela consegue tirar 7 mil, 8 mil reais por mês fazendo massagens terapêuticas a domicílio. Ela está hoje na sua casa aí de uns 45, 50 anos, assim, uma profissional de mão cheia, uma empreendedora de serviços. O que ela faz? Presta serviço. E sai do CLT e entende que governo não vai. Para quem está hoje aí com 25 anos, 30 anos, eu quero dar uma boa notícia para você. Você não vai ter aposentadoria, viu? Prepare-se. Porque o INSS não chega a 40 anos, a 30 anos vivo. Você pode ter certeza disso. Não chega. Se você hoje está entrando, seja num cargo público, seja num cargo privado, se você não preparar algo que vai lhe dar uma renda, vou construir um barracão, a gente chama aqui em Goiás barracão para alugar, né? Uma casinha, alguma coisa, e criar uma perspectiva ao longo dos seus próximos 20, 30 anos de trabalho, você seguramente vai passar por bastante desafios ao final da sua vida. A E não Pinvest adianta está contar com o aqui governo. para a Pinvest está aqui para ajudar isso aí, a investir. Seguramente, seguramente. Herbert, teve uma pergunta aqui muito inteligente, João 1959. Uhum. Como Grande é João. possível, como é possível conciliar os princípios e valores cristãos com os desafios e pressões do mundo dos negócios? É aquele negócio, né, Herbert? Vou ter fé, mas aí tem o cara o dia inteiro te cobrando, dizendo que vai te bloquear, que vai te processar. Isso é uma pergunta, assim, muito, muito direta na dor, né? Não é fácil. E é um exercício diário, viu, Antônio João? É uma pergunta muito sábia mesmo. Obrigado pela pergunta. A gente cai. Se eu falar para você assim que, como ser humano, a gente é perfeito, é mentira. A gente cai, a gente tenta. E é uma luta. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo há coisa de 30 dias. Eu coloquei um carro para vender num concessionária, numa garagem, a gente chama aqui de garagem, uma loja de veículos, né? E só que eu não tinha descido a minha lá na OLX a minha propaganda, na OLX e na Web Motors. E aí alguém me chamou na segunda-feira, eu deixei o carro lá no final de semana. Aliás, eu deixei o carro na quinta-feira, na sexta-feira essa pessoa me chamou e eu estava em viagem, eu disse, olha, esse carro está lá na garagem tal, pode ir lá visitar. E ele realmente foi lá, gostou do carro e na segunda-feira eu fechei o negócio, direto. E na hora eu já disse assim, liguei para meu filho e falei assim, filho, vai lá, tira o carro lá da garagem lá, de veículos e leva para a garagem porque eu vendi o carro. E na hora o Espírito Santo ali me incomodou porque eu falei, meu Deus, peraí. Aí, não, espera aí, filho. Liguei, peguei o telefone, liguei pro vendedor lá da garagem e disse, olha, sábado apareceu alguma pessoa aí para comprar o carro e ele disse, Herbert, você não sabe, eu demorei 5 horas com esse cidadão aqui. Eu acho que ele vai comprar o seu carro, porque a gente levantou o carro, a gente andou e tal. Aí eu falei, meu Deus, ele realmente ligou para mim, mas quem que vendeu o carro? O profissional que estava lá. Se ele não estivesse naquele local, eu não teria vendido o carro. Então, o que que eu fiz? Eu, na mesma hora, disse a ele, olha, eu vendi o carro, já pode mandar o contrato aí, portanto, para me te passar a comissão. O carro ficou lá por 12 horas. Isso é uma resposta ao que a gente tem que exercitar como cidadão, como profissional todos os dias.
Que isso é gerar princípio, é gerar valor. E ele não acreditou, ele falou assim, mas como assim? Eu não falei nada, ele não passou aqui. Eu falei, não, eu negociei, ele me chamou no meu privado, mas nós fizemos uma venda mútua. De um lado eu negociei o preço, do outro lado você fez o papel de demonstrar o carro, de abrir, de convencê-lo, de levantar, porque eles foram até numa oficina levantar o carro. Então, quer dizer, houve um trabalho profissional para que isso acontecesse. Perfeito? Sim. Então, isso é exercitar os princípios cristãos E confiar, né, Herbert? que nós aprendemos e confiar que isso não foi uma despesa. Porque a pergunta é assim, olha para você ver como é que Deus faz as coisas. Quem que está conseguindo vender um carro pela FIP? Esse carro foi vendido pelo valor da FIP. Então, o próprio profissional disse que eu não venderia pela FIP. Então, quando eu coloco a comissão, mesmo com o valor que eu paguei da comissão, ainda ficou maior que o valor que ele disse que eu venderia o carro. Percebe? Como que as coisas de Deus são perfeitas? Exercitando a fé. Então, isso é um exercício que eu faço todos os dias. Quando eu vou tomar alguma decisão, eu já me pergunto, eu estou prejudicando alguém? Eu estou tirando o tapete? Aliás, ao contrário, normalmente, eu me prejudico para não prejudicar alguém. De maneira geral, essa é a minha postura. E no resumo da história, né, Herbert, você acaba com a proteção divina, né? As bênçãos que Deus sempre vai te dando por ser assim, né? Não tenho dúvida. Herbert, é muita porrada que a gente toma. Tem uma pergunta aqui da Lorena, grande amiga, uma pessoa fantástica, incrível. Qualquer hora eu vou te conectar com ela. Ela fez uma pergunta aqui muito, inclusive um abraço para você, viu, Lorena? A gente vai se falar ainda essa semana, viu? Vou te chamar aí semana que vem. Ela colocou aqui, como encontrar a equipe de trabalho, né, certa, depois de se frustrar com 8 equipes, mesmo tendo alinhado previamente os princípios e valores. É aquele negócio da equipe, né, Herbert? A equipe é parte de você, né? Então, é uma pergunta bem que acontece, né? Hoje, realmente, a equipe é um grande problema, né? Tem que conciliar, acho que um pouco de liderança, né? Saber, eu não sei, é difícil realmente, é uma pergunta difícil. Não, mas é uma difícil, pergunta né? interessante. A pergunta dela é interessante. Lorena, eu posso te afirmar seguramente. Se passou 8 equipes com você, e te falo isso em amor, em sabedoria, seguramente tem algo errado na liderança. Ou no processo. Por quê? Porque pessoas precisam ser estimuladas. Eu vou te dar um exemplo. Eu disse semana passada, eu até postei um feed sobre isso, nosso condomínio está trocando uma empresa que presta serviços de limpeza, que tem um contrato lá de 16 mil reais, por outra que vai entregar um contrato de 15 mil reais, ou seja, R$ 1.000 a menos, e com a proposta de que o serviço melhorará. E aí eu fiz essa conta aqui na minha calculadora e falei, peraí, 15 mil reais, 5 profissionais, tem que ter um supervisor, está embutido o material de limpeza, tem que pagar PIS, COFINS. Como é que vai estimular esse povo a ter um trabalho de primeira linha lá no meu condomínio? Não vai existir isso. Então, alguma coisa não está batendo. Ou o estímulo processual, a coisa não está acontecendo de maneira que estimule as pessoas a ficarem com você, seja em salário, seja na maneira que você trata, seja na maneira que você lida com isso. Porque pessoas, repito, têm sonhos. Nós tínhamos pessoas que ganhavam salário mínimo, mas que ganhavam comissões, ganhavam premiações por metas atingidas. E aquelas metas em diferente... e o Osmar, que está indo presencialmente, aí pode confirmar isso. Nós tínhamos ajudantes que chegavam a triplicar o salário, mas ele entregava algo muito valioso de volta, com métricas muito bem definidas. Então, alguma coisa está errada. Eu digo que eu tenho escutado muito isso, tá difícil colaborador, tá difícil colaborador, tá difícil colaborador. Discordo. O que está difícil é que as pessoas têm cada vez mais querendo pagar salários muito baixos e não criam políticas de crescer junto. Você tem que entender como empreendedor que alguém vai ter que crescer com você. Você não pode ganhar sozinho. Se você querer só você ganhar, essas pessoas não estarão com você e vão te deixar na primeira oportunidade que elas enxergarem pela frente. Não, maravilha, maravilha. Herbert, a gente está chegando aqui no finalzinho já, né?
Nossa, já E eu deu uma vou. hora. Já deu uma hora aqui já vamos finalizar. E, gente, para quem chegou depois, né, essa live que está sendo uma live de estreia do documentário do Herbert, lá na plataforma da App Invest, falando um pouquinho dessa plataforma. É uma plataforma que lá a gente tem conteúdo sobre investimento, sobre empreendedorismo, né? Inclusive, Herbert, eu tenho Sim. o orgulho, né, a honra e o agradecimento, né, de anunciar aqui que você foi o primeiro, né, a fazer esse documentário com a gente, né? Quero Obrigado. agradecer aí pela oportunidade, né? A gente foi daqui de São Eu que Paulo, levei toda a agradeço. equipe para Goiânia, foi assim uma experiência marcante na vida, na minha vida, na vida dos meninos também que foram, né? E eu só tenho a agradecer. E para quem Obrigado. e hoje, né, tá tendo essa estreia do documentário lá do Herbert, a gente não falou nem um terço, né, do que tá lá na plataforma, né? E para quem quiser conhecer um pouco mais dessa plataforma, assim que acabar a live, acesse o link da bio aqui, né? Uma plataforma tem um custo tão baratinho para o valor que a gente entrega, né? R$ 39,90 aí num plano anual para você aprender um monte de coisa interessante que nem a gente até citou aqui. E é muito interessante mesmo, viu, gente? Eu vou validar aqui, eu já entrei. Excepcional. É, Moleque é ninja, viu? e lá, gente, não é só também um conteúdo, né, educacional. Lá tem a nossa comunidade, onde você pode, né, criar conexões com outras pessoas. A gente dá oportunidade também, né? Então não é só uma plataformazinha para você aprender, ficar vendo videozinho, não. Lá tem comunidade, tem fórum, né, onde eventualmente aí eu vou convidar o Herbert para entrar lá, publicar alguma coisinha lá também, assim como outros grandes empresários também. Né? Então lá é um ambiente para você também se conectar, para você também receber oportunidades e principalmente aprender, né? Aprender sobre empreendedorismo, aprender sobre finanças, né? Tanto finanças na parte empresarial quanto na vida pessoal, que não vai ter NSS, então você tem que começar, né, a já ter essa preocupação. Então, para quem quiser conhecer, o link está aqui. E até uma coisa que eu tinha falado com o Herbert, tá? Como a App Invest, ela não só um único objetivo meu, ela é fruto de um propósito, né? A gente vai destinar uma parte do valor, né, aqui para, enfim, para a gente doar, né, para levar esse conhecimento adiante. Então, se você de repente tiver curiosidade, quiser adquirir a plataforma, o link vai estar aqui na bio. Saiba que um pedacinho desse valor que você está investindo nesse conhecimento também ainda vai para ajudar a vida daqueles que às vezes não têm condições, né? É uma causa minha que eu tenho com política, inclusive, né, o Herbert também me ensinou muito sobre isso, né, da vez que a gente estava aí. Então, só para finalizar aqui, Herbert, eu queria que você, né, terminasse aqui dando assim algumas recomendações, algumas sugestões de quem está nesse mundo louco, né, de empreendedorismo, né, quem está nesse turbilhão, fazendo disso um propósito, levando isso adiante, mudando vidas, né, que empreendedorismo Sim. muda vidas e a recompensa é tudo isso, né, o seu crescimento emocional, espiritual, financeiro. Então, assim, Herbert, fica à vontade aí para você dar assim algumas recomendações, né, de empreendedorismo, não digo nem só sobre transporte, né? Bom, eu termino aqui, né? Como você disse, o tema é grande, mas eu diria uma dica de ouro sobre empreendedorismo. Antes de empreender, empreenda dentro da sua casa. Eu digo assim, levantar, arrumar a cama, não fazer bagunça. Seja alguém empreendedor primeiro dentro de casa. Porque se você for um empreendedor dentro da sua própria casa, você seguramente vai ser um belo empreendedor lá fora. Porque não adianta você ser lindo para o mercado, lindo para as pessoas que estão lá fora te olhando, mas você não ser aquela pessoa dentro de casa. Então, são duas coisas que se complementam. Você precisa de um lar de paz para ter um empreendedor, para ser um empreendedor de paz. E se você virar um empreendedor ou uma empreendedora que se deixe consumir pelo negócio e não consiga ser esse filho, esse marido, essa esposa dentro de casa, não vai adiantar nada o dinheiro que isso vai te trazer. Então, procure equilibrar essa dinâmica e é possível de uma maneira muito simples, olhando para dentro do seu lar, com aquilo que você precisa, indo devagarzinho, com princípios, sem querer atropelar pessoas, porque você vai ser honrado seguramente, vai crescer tranquilamente, vai continuar casado, filho, enfim. Essa é a dica de ouro aí que eu dou para você que Vai está prosperar começando cada aí, que está vez mais, empreendendo. né, Herbert? Sempre, devagar e sempre.
a famosa casa construída sobre a rocha. É isso aí. E se você já trabalha em alguma empresa também, né? Depois de empreender na casa, você pode começar a empreender dentro da empresa hoje que você trabalha, né? Então, assim, aí depois você vai crescendo. Herbert, a gente já chegou aqui no finalzinho, só tenho aqui a te agradecer, né? Essa hora tão valiosa sua que você destinou aqui a trazer Tranquilo. para as pessoas que estão aqui com a E gente. não sextou, hein? E não sextou, hein? E não sextou, né? Ou seja, não é para qualquer um, não. Podia estar aí, né, Herbert, curtindo, Você, mas está inclusive, aqui levando. você, inclusive tirou é sagrado, hein? Toda sexta-feira eu saio com a minha esposa, a gente tem o hábito de jantar, fazer alguma coisa. Então hoje atrasou um pouquinho, mas ainda vai acontecer. Não, não, maravilha. Pessoal, eu quero agradecer a todos Deus que estão aqui. abençoe. Lembrando, a live vai ficar gravada, então se você entrou depois, não pegou o comecinho, você pode voltar aqui e assiste. Para quem quiser assistir o documentário do Herbert, tá lá na plataforma da Upinvest. Você tem 7 dias também para testar, não precisa pagar nada se você não gostar, depois você solicita o reembolso. Tem 7 dias para poder testar. Conheça, vale a pena, um mecanismo ali de transformação na vida de vocês. Seria muito fácil a gente dar de graça aqui. Né? Assim como eu às vezes até faço, só que é preciso ser pago, senão a gente acaba não dando valor. Né? E é um valorzinho tão pequenininho. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e vai ser uma coisa muito transformadora na vida de vocês. Herbert, um bom final de semana aí para vocês. Obrigado. Só tenho mais uma vez a agradecer aí, E, compartilhar isso, né? Lucas, mais uma última coisinha que Fica à me vontade. lembrei aqui agora. Empreender, quando eu fui falar da casa, eu acabei me perdendo e esqueci da palavra-chave. É servir. Servir. Empreender é servir. É ser apaixonado em servir. Quando eu sirvo com amor, eu sou servido. Então, eu sirvo em casa, sirvo no negócio, estou servindo. E automaticamente isso é retribuído. Amém? Não, maravilha. Maravilha. Então lá, pessoal, não Deus deixe de abençoe conferir a a plataforma, lá a todos gente aí. faz transmissão ao vivo, tem os mecanismos de oportunidade, tem os conteúdos lá, tem um fórum que a gente vai conectar vocês com outros empresários também, né? Tem os conteúdos gravados lá, tem documentário, é uma Netflix que te leva para outro patamar de vida, ao contrário da Netflix mesmo, que só faz você perder tempo, né? Pessoal, obrigado, Herbert. Uma boa Deus noite abençoe aí, a todos aí. fica com Obrigado Deus. pela paciência aí. Bom final de semana a todos vocês que estão aqui com a gente e até a próxima. Fique com Deus aí. Tchau, Obrigado. tchau, Herbert. Até mais.